Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de estudo desse nosso livro tão querido, Jesus no Lar. Rogamos sempre a Deus a possibilidade dessas leituras, com reflexões cada vez maiores, onde possamos nos aprofundar e realmente buscar aqui a essência, o que está além das palavras, a vibração que o próprio Espírito Neio Lúcio veio nos trazer como forma de avivamento espiritual. A lição de hoje tem como título O Mensageiro do Amor. Ele nos diz assim: falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa e inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando e incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com os enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinho para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à larga de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-o no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a quem viera servir, sabia desculpar infinitamente, repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reserva os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pediu socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim
fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-se a mais alto nível com plena vitória na missão, na divina missão de que for investido. Houve uma ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama, segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, eis aqui o mensageiro do amor, que é Jesus. Príncipe do amor, príncipe da paz. Então, nós vamos, nessa lição, lembrando que a ciência é muito importante. O problema é quando o cientista, o professor, ele se isola, porque ele se eleva tanto intelectualmente e fica distante daquilo que ele veio fazer. Qual o objetivo da vida? Não é o mais forte ajudar o mais fraco, o mais inteligente ajudar o menos inteligente. Mas ele sobe tanto que esquece que a finalidade do conhecimento é transmitir aos outros, é ajudar aquele que não sabe. Então ele subiu e ficou sozinho. Fica ali só naquele grupo, na realidade sem se oxigenar, que a gente chama, né? Se auto até obsidiando. São essas criaturas que se elevam e olham para os outros, olhando para baixo. Esquecidos que o objetivo da inteligência foi buscar o conhecimento no mais alto, mas trazer aqueles que realmente dele necessitam. Depois foi a vez daquela ciência que se transformou no médico, né? Mas ele se interessou apenas pelos enfermos importantes. Ninguém, quer dizer, aquelas doenças mais simples, aqueles portadores de doenças mais crônicas ou a pessoa muito pobre, não lhe dava prestígio. E, na realidade, ele queria o prestígio de ser reconhecido, né, por aqueles enfermos importantes. Dessa mesma maneira, você cria-se uma clientela e se separa do resto da população. Então, você busca o conhecimento que a medicina, a área de saúde traz, mas só para poucos. Você ainda não aprendeu, né, a dividir com os verdadeiros doentes. Né? Para quem que você veio? Como Jesus falou, né? Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que têm necessidade. Ele não, ele veio para aqueles que lhe dava a importância devida a um determinado grupo. O outro emissário se tornou um guerreiro. Então, ele se afastou ali dos humildes, porque a ideia dele, do guerreiro, é dominar. Você domina, você divide, você exclui e você separa. A questão da dominância e da guerra não se torna muro, aliás, não se torna ponte, se torna muro. Muro de separação, cada vez mais altos. Depois vem uma outra, que é o artista, sensível, com a sua sensibilidade, descobriu que a multidão, que aquele populacho ali, não tinha condições de alcançar aquela sensibilidade. E ele se isolou nos grandes salões. E assim também, quando a gente compreende, né, quantas vezes nós temos que ainda, como povo, adestrar os nossos ouvidos para a sensibilidade, para aprender a ouvir o que é bom, o que é belo. E muitas pessoas não tiveram conhecimento de uma música clássica, né, de uma sinfonia, mas isso tudo é aprendido. Mas se o artista se isola do povo, o que se sobra para o povo? Ele não veio para dar ao mundo aquilo que era de melhor? Então, mais uma vez, se isolou e foi feito um muro, uma separação. Até que veio o mensageiro do amor,
que se apiedou, se compadeceu do professor, do médico, do guerreiro, do artista e da multidão que ainda é selvagem. E ali ele passou a trabalhar em nome de Deus. E se ele era humilhado e perseguido, ele buscava compreender na ofensa mais um desafio à sua capacidade de se desdobrar. Ele estava ofendido porque ele percebia que ali precisava ainda mais dele. Ele não desistia. Ele reparava que cada vez que uma situação ocorria, ele orava e pedia socorro do céu para entender cada vez mais as baixas manifestações da natureza humana. Foi para eles que ele veio. Então, como se espantar? Como se escandalizar? Como não esperar a calúnia, o sarcasmo, a indiferença? Como não? Se você veio para um tipo de clientela como aquela, uma clientela materialista, uma clientela ainda selvagem, né? Um grupo de estudantes, que é o planeta Terra, e ainda com essas características, qual é a surpresa? Ninguém que foi convocado ao serviço foi convocado para dar aula para anjo, para santo, digamos assim, no vocábulo popular desses espíritos superiores. Não, não foi para isso. São eles que nos ensinam. Qualquer serviço é para aqueles que estão mais necessitados. Então é interessante, porque a gente percebe que a sabedoria e o amor são duas asas. A sabedoria, a área intelectual, é a asa da intelectualidade. Né? E o sentimento do amor, a asa, né? Ele vai vendo aqui a asa da moral. São duas que vão elevando o espírito às regiões mais nobres. E nós percebemos sempre que Jesus veio nos trazer um convite de amor, é o mensageiro do amor, é o semeador do amor. Ele não disse que nós seríamos equilibrados e felizes se tivéssemos a virtude da ciência, da música, da pintura, nem dos guerreiros. A gente só tem equilíbrio interno quando encontramos dentro de nós, para ser desenvolvido, a virtude do amor. Sem essa virtude, onde fica a finalidade? Por isso Jesus, né, deu graças ao Pai para não revelar essas coisas aos doutores, mas aos simples. Porque os simples, no sentido de alma mais simples, preparados para ouvir sobre o amor, níveis mais altos. E assim nós vamos crescendo. As necessidades de selvageria ainda, das necessidades individuais, as necessidades ali daquela família, daquele clã, daquele pequeno grupo social, até que nós busquemos a ideia de Deus. Então, quando a gente começa a buscar a ideia de Deus, justamente esse mensageiro do amor vem despertar o que tem de melhor dentro da gente, que é essa asa do amor, que é a asa da moral. Porque senão toda a inteligência, sem o amor, de nada serve. Como Paulo de Tarso nos diz, né? Sem o amor, posso falar até a língua dos anjos, mas se não amar. Então é quando a gente compreende que a finalidade de tudo, que nos coloca a divina providência à disposição para crescermos, é nos ensinar a amar. Que Deus assim nos ampare, nos ilumine e Jesus, esse mensageiro do amor, continue junto a nós, estimulando sempre os nossos melhores sentimentos. Muita paz, graças a Deus.